Eu quero agradecer a invitação, eu quero agradecer a Ângela por estar aqui, sim. E eu quero agradecer a todos que estão aqui para falar sobre a população negra em Brasil. Utiliza muito a expressão população negra ou a população afrodescendente de Brasil. Né? Nós vamos conversar falar um pouquinho sobre esta população. Eu falarei um pouco em portunhol, né? Isto é uma mescla entre espanhol e português. Eu não falo muito bem espanhol porque eu compreendo muito bem. Então, sim, vamos falando para que creio que compreenderá. Falarei com espaço para que todos possam me compreender, sim? E a fala a exposição é sobre a questão étnico-racial e a sociedade brasileira em sua incidência na política atual. Para compreender a população ou a questão étnico-racial em Brasil, é necessário falar antes a seguinte questão, é necessário questionar a seguinte questão, a seguinte questão, né? O que é ser negro em Brasil? Né? Porque temos lá as referências em la ancestralidade africana, sim, pero que cada país, né, cada região tem as suas características e em Brasil ser negro passa por lá ancestralidade africana, sim, isto faz que nós somos os diaspóricos. E em Brasil também se passa por uma história marcada por processos de marginação, prejuízos e exclusão. Sim, a população negra vive a marginação, prejuízo e a exclusão. E eu creio que nos últimos anos, né, o governo, os presidentes, os governos têm uma forte pressão do movimento negro, movimento negro brasileiro, para melhorar a situação da população afrodescendente ou a população negra brasileira. Sim, é necessário entender que esta discriminação, prejuízos raciais, marginalizações em Brasil, falamos que ela é uma categoria que se chamamos de racismo ou prejuízo raciais estrutural. O que é prejuízo racial estrutural? Brasil, a sua formação é uma formação com a hierarquização ou a população branca europeia está arriba, enquanto a população indígena e a população negra está abaixo. Sim, desde a formação de Brasil. Isto que hablamos que é a categoria de racismo estrutural. Lá é conceito de um pensador, um intelectual negro chamado Silvio Almeida. Sim? O racismo estrutural ele produz efeito em la situação, política, econômica e na situação e lá na subjetividade da população, do povo negro. Sim? Porque a situação de prejuízos raciais, a política, a economia, a população negra, é a mais pobre, né? A população negra é a que tem os piores trabalhos. A população negra é a que mais morre pela polícia ou pela morte causada pela polícia. Então, o racismo estrutural ou prejuízo racial estrutural afeta a economia, a política e a subjetividade. E é por isso que o movimento negro brasileiro tem pressionado a presidência, os políticos para adotar ações que melhorem a vida da população negra. Né? Ou que melhore a vida da população afro-brasileira ou afrodescendente. E a população, essas ações têm a ver com melhorar a vida da população negra no aspecto da pobreza, saúde, violência e educação. Sim? Porque é necessário compreender como a população negra esteve abaixo
e como as ações feitas pelo governo melhorou, para entender o impacto da política atual, para entender por que as ações que estão desfeitas pelo governo Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro, estão lá piorando a situação da população negra. Temos que entender que a pobreza, os dados, as estatísticas em Brasil demonstram que a pobreza, a saúde, violência e educação em Brasil têm color. Sim, a população negra é a população mais pobre. A população negra é a que sofre maior violência. A população negra é a que tem pior saúde. A população negra é a que tem pior educação. Sim, é necessário falar sobre isso, somente para ilustrar a situação. Em Brasil, é necessário falar que a população negra é composta de dois grupos. A população preta, que tem o color mais escura, e a população parda, que seria a mescla de os europeus e os africanos, pero que a população parda é aquela que na aparência carrega as características, a fenotipia, o fenótipo da população negra, tipo de cabelo, nariz arratado e também a cor da pele, pero que pode ser a mais clara, pero que tem que carregar a característica. Então, é necessário compreender que a população parda em Brasil não é necessariamente a população mestiça. Nem todo mestiço, sim? Nem todo mestiço é considerado pardo em Brasil. É fundamental porque a população negra é aquela que a aparência da ancestralidade africana, sim? Quando pensamos na questão do desemprego, do trabalho, vemos que a população negra é a população parda e preta, é a que tem o maior desemprego. Sim? Enquanto a população branca dos desempregos é de 9,9% da população, a população preta e parda é de 14% a 15%. Lá, e não podemos dizer que a população negra também, quando tem trabalho, os trabalhos é o pior. Enquanto a população branca são engenheiros, médicos, advogados, sim, direito, e a população negra ocupa os trabalhos que são trabalhadores da produção braçal, trabalhadores da limpeza, trabalhadores da comunidade campesina, sim. Então, o trabalho também é o pior. Isto, sim, porque é necessário falar sobre isso para entendermos como a situação melhorou e depois, lá com o governo Jair Bolsonaro, a situação está peligrosa novamente, sim? O rendimento, o ganho da população brasileira, a partir da cor ou a partir do que em Brasil chamamos de raça, sim? Em Brasil, em 1995, a população branca ganhava R$ 1.890 em média. Sim? A população negra ganhava 864, menos de la metade. Sim? Menos de la metade de que ganhava a população branca. Em 2005, já no governo do presidente Lula, houve uma melhorou a população branca 1824, não, se manteve porque foi logo no início, começando o governo Lula, 1844, 1825. Em 2015, depois dos dois mandatos do presidente Lula, a situação melhorou, sim? 2.176, 1.126, pero que a população negra não chega lá, está igual à população branca, jamais. É uma melhora, porém não é uma igualdade. ¿Sí? Temos também que falar que as taxas de homicídio em Brasil afetam mais a população negra, a população preta e parda. ¿Sí? Enquanto a taxa de homicídio em 2001, a população branca era de 20,6%, a população negra 32,3%. Em 2004, população branca 18% e população negra 31%.
Lá em 2007, a população branca 15, a população negra 32. Estou falando que estes dados nos mostram, as estatísticas nos mostram que a população negra está em uma situação de vulnerabilidade. Sim? E como falamos de vulnerabilidade, temos que pensar nas políticas públicas, e aí pensamos na violência. Não vou falar de todos os dados que trouxe aqui, mas que é importante falarmos que uma questão é que a situação de vulnerabilidade da população negra brasileira é atravessada por a questão de gênero. A mulher negra em Brasil é a que mais está em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque a mulher negra passa pela questão de raça e color. Sim? E por a questão de raça e color, a população, a vulnerabilidade da mulher negra é a que menos ganha. Sim, menos tem ganho, e também a que tem uma maior taxa de homicídio. Sim, a mulher negra e a evolução das taxas comparando a mulher negra e a mulher branca. Isto é fundamental para entendermos que as políticas públicas estabelecidas para essas mulheres, feitas pelas mulheres negras em Brasil, sim, a saúde, sim, está lá vindo a diferença, que a saúde da população branca é melhor do que a saúde da população negra. Sim? O analfabetismo, a falta de educação, a educação, sim? Enquanto a população, quando vemos a taxa de conclusão da educação, enquanto a população negra solamente 15% em 2001 terminava a educação, a população branca cerca de 45%, sim? Em 2014, enquanto a população negra, as 46%, a população 66%. Aqui é importante falarmos para a situação que de 2001 a 2014 tivemos as cotas raciais. As cotas raciais é uma política pública do governo Lula para que a população negra tivesse acesso à universidade. Então, as cotas, em Brasil, é importante falar que em Brasil, universidade pública é sinônimo de gratuidade. Se é pública, é gratuita. Sim, não há pagamento. Se é pública, não se paga a universidade. Então, as universidades federais foram obrigadas a ter cotas vagas para a população negra em seus cursos, isso lá em grado, agora em pós-grado. Nesse momento, em Brasil, estamos passando por uma renovação das cotas raciais. O governo de meu estado, que é como se fosse a província, o governo de meu estado quer retirar as cotas da universidade. Não queres mais negro, e a universidade que estamos no movimento para que as cotas não saiam. Queremos mobilizar os professores, né? Queremos mobilizar os professores para que lute conosco para que as cotas raciais não diminuam ou as cotas raciais não sejam retiradas, sim? E a população negra, então, melhorou a situação da educação de 2001 para 2014, graças a uma política pública do governo Lula. Sim? É importante falar que o governo Lula, eu sei que é complicado falar a esquerda e a direita, porém, o governo Lula tem uma posição, se a posição mais à esquerda do que à direita. Sim? E a educação, como falamos da taxa de escolarização, eu não vou falar, mas que os dados também mostram que a população branca tem uma maior escolarização do que a população negra. E isto por quê? Eu mostrei toda esta estatística para mostrar que, de 2001 até agora, a situação estava melhorando. A população negra estava tendo uma situação melhor. O racismo em Brasil, o prejuízo raciais é crime punido com é inafiançável, ou seja, quem comete o crime raciais, o prejuízo raciais, vai para, como se chama aqui, cadeia? Cárcere, vai para o cárcere e não pode sair até o julgamento. Sim? Até o julgamento não pode sair do cárcere.
Então, em Brasil, há esta lei e as políticas públicas estavam melhorando a situação da população negra. Para entendermos como o governo de Jair Bolsonaro está prejudicando a população negra, temos que compreender que a população negra, apesar da marginalização, da exclusão e dos prejuízos sociais, estava melhorando da situação. Então, nós temos que entender que em Brasil, algumas políticas públicas que colaborou com a melhoria da situação da população negra. Primeiro, o ensino da história e cultura afro-brasileira, para que a população negra tenha reconhecimento de sua ancestralidade, reparação da escravatura e um maior valor sobre a sua identidade. Os ensinos da história e cultura afro-brasileira é obrigatório em todas as escolas. Sim, desde 2003, o ensino da história e cultura afro-brasileira é obrigatório. E para o ensino da história e cultura afro-brasileira foi aprovado um decreto, sim, que diz que as universidades têm que contratar professores, maestros negros e negras. Porque não se faz ensino da história e cultura afro-brasileira se não tiver maestros negros e negras. Não somente maestros negros e negras que têm que falar da história e cultura afro-brasileira, mas que tem que ter um maior número de maestros negros e negras na universidade. Sim, isto fez com que a universidade tivesse o maior trabalho para a população negra em la universidade, que é a universidade, os professores, a maioria são brancos. Sim, lembrando que em Brasil, falávamos isso ayer, em Brasil, basicamente se usa duas categorias, negros e brancos, que eles são a maior população. Não usamos a categoria mestiço. Não? São negros e brancos. Em Brasil, mesmo se tem a pele um pouquinho mais... uma pele um pouquinho mais escura, não tão escura, o pelo liso é considerado branco. Sim, pelo que sai de Brasil não é considerado branco. Mas em Brasil, ficou um pouquinho mais claro, é branco. E a população negra, ela é aquela que ou se reconhece, os pardos que não percebe que é branco, e se reconhece a ancestralidade africana e se diz negro, ou os que têm a pele, a cor mais escura, que sempre são chamados de negro. Na rua, na calle, é negro no sentido pejorativo. Porém, em Brasil, também, o movimento negro unificado fez uma campanha para que a população, que o termo negro, a categoria negra, fosse visto de uma forma valorativa, com maior valor. Sim? Então, hoje, em Brasil, baseado no movimento norte-americano, Black is Beautiful, em Brasil, se usa a terminologia, o termo, o conceito, a categoria negro. Sim, negro é beautiful, o negro é lindo, negro é poder, poder negro é uma forma de empoderar, uma forma de maior valor para a população negra. Sim, porque também em Brasil o termo afrodescendente é muito grande. Sim, é muito grande e as políticas públicas têm que direcionar a população que vão estabelecer os benefícios ou os privilégios das políticas públicas. E, para além da Lei 10.639, temos em Brasil, porque Jair Bolsonaro quer acabar, esta é a campanha de Jair Bolsonaro para a eleição. A promessa era que se ganhasse, sim, se vencesse a eleição, acabaria com as cotas raciais, porque Jair Bolsonaro creia que todos são iguais. Não há racismo em Brasil, ou não há prejuízo racial em Brasil, de acordo com Bolsonaro. Sim? Então, as cotas é um decreto 4876 de 2003, que todas as universidades federais têm cotas. E as universidades estaduais implementam a cota de acordo com a maestria, de acordo com a reitoria. Sim? Então, temos universidade estadual que tem cotas e universidade estadual que não tem
cotas raciais. Lembrando que em Brasil, também para além das cotas raciais, temos cotas sociais. Cota social, sim? Cota social é para os pobres, sim, pero que branco, pero que pobre. E as cotas raciais eram para a população afrodescendente, a população negra. Pero que temos que dizer que as cotas raciais para a população negra, ora, tem a questão negro pobre, ora, a questão negro pobre não é importante. Sim, porque as cotas raciais eram para melhorar a pobreza, sim, mas as cotas raciais eram para combater a discriminação. E a discriminação, mesmo que fosse negro rico ou negro pobre, sofre o prejuízo raciais. É importante falar sobre isso. Sim? Então, vamos lá. Sí, isto é muito bueno. O decreto 4887, como se chama, la palanqueria, ¿sí? Lo quilombo. Palanques. Em Brasil, há muito palanques, ¿sí? E há uma lei que a população de Palanque tem uma demarcação de las terras. Sim, uma demarcação de las terras. Isso é importante porque Jair Bolsonaro está querendo acabar com a demarcação de las terras, tanto da população indígena como da população de Palanque, que em Brasil chamamos de quilombos. Sim, então, em Brasil, hoje há mais de 626 quilombos. Sim, no estado que vivo, que somos como a província, há 42 quilombos. Sim, pero que nem todos titulados, nem todos têm o documento de la terra. Solamente 6 têm o documento de la terra. E os outros estão em processo. Isto tudo no governo anterior, lá Jair Bolsonaro. Anterior. No governo Dilma e Lula, não no governo Temer. Sim, porque Lula, Dilma, impeachment, Temer e Jair Bolsonaro. Lula e Dilma governam mais à esquerda. Sim, Temer e Jair governam mais à direita, com apoio de conservadores, as igrejas como se diz, evangélicas? Religiana, sim. Então, a demarcação das terras, temos as demarcações da terra indígena, a demarcação da terra de Palanque por governo brasileiro desde 2003, sim. E temos também que foi aprovado em 2010, o Estatuto de la Igualdade Racial. No Estatuto de la Igualdade Racial há monte de condições, como, por exemplo, as publicidades de governo tendo que representar a diversidade do país. Ou seja, é necessário ter mais negro em la televisão, la outdoor, sim, las revistas. Então, o Estatuto de Igualdade Racial estabelece metas, objetivos que têm que se atingir. É necessário em la novela, em Brasil há muita novela, em la novela é necessário que as mulheres negras não sejam só as limpadoras que limpam. É necessário que as mulheres negras também estejam em outras posições, como advogada, médica, entre outras. Tudo isto está vinculado ao Estatuto de la Igualdade Racial de 2010. Sim? E aí temos as questões de a Lei 2.990, lá trabalho. 2.990, esta lei é de 2012, no governo de Dilma. É necessário a reserva de plaça de trabalhos para a população negra, porque no governo federal a população negra estava entrando na universidade por as cotas desde 2003, pero que quando ia para o trabalho não se contratava. Sim, porque temos que ter anos de estudo para os concursos, as seleções, e mesmo assim a população branca entrava. Então, agora a escota reserva as cotas de vagas do trabalho para a população negra. Sim, então, desde 2012,
o direito a professores, a saúde, todos lá há cotas de trabalho. ¿Sí? Então, tudo isto, todas estas leis, são leis que anteriores ao governo de Bolsonaro. ¿Sí? As leis com o governo de Bolsonaro temos os problemas que são o seguinte. O governo de Bolsonaro, o primeiro é que não reconhece que há racismo em Brasil. O governo de Bolsonaro crê que a população negra é uma população menor. Eu traduzi aqui para vocês verem. Esta é uma fala do governo de Bolsonaro falando da população de Palanque. ¿Sí? Diz ele que os afrodescendentes de Palanques ou de Quilombo não servem nem para procriar. ¿Sí? É o presidente de Brasil falando isto. ¿Sí? Diz o Bolsonaro em clube hebraico no Rio de Janeiro. Bolsonaro não se vê racista, não se vê como prejuízos raciais. Diz que em Brasil não há racismo, mas que o próprio presidente é racista. ¿Sí? Pero que o próprio presidente traz os prejuízos raciais. E se o presidente traz prejuízos raciais, lembra as políticas públicas para a população negra? A extinção. Quer acabar com todas as políticas públicas, porque o Bolsonaro, enquanto Lula e Dilma cria que há racismo, Bolsonaro não crê no racismo. Não crê no prejuízos raciais. E se não crê no prejuízos raciais, por que fazer políticas públicas para a população afrodescendente, ou que falamos em Brasil, a população negra? ¿Sí? Para além disto, Bolsonaro também tem algumas falas sobre a população negra do Brasil. Acá, neste quadro, ¿sí? Está em português, ali arriba, ao lado, as frases traduzidas para o espanhol. ¿Sí? Bolsonaro sugere que negros e indígenas são vagabundos, são vagos, e defende o fim da demarcação de terras, um direito conquistado traz lá da escravatura negra e do genocídio indígena. Ou seja, o Bolsonaro ele está fazendo a campanha para que a demarcação de terra indígena e a demarcação de terra de Palanque seja extinta, ¿sí? Que se acabe. Isto todo porque Bolsonaro só tem solamente 8 meses de governo. Temos mais 3 anos pela frente do governo de Bolsonaro. ¿Sí? O Bolsonaro também comentou que ele não vai demarcar nem mais pedaço, nem mais 1 centímetro de terras para indígenas e quilombolas. Pero que ainda há muita terra indígena e quilombolas para ser demarcada, para que a população tenha o documento de las terras. E o presidente está prometendo que não vai demarcar. ¿Sí? Se não vai demarcar, o que vai acontecer com essas populações é que os grandes latifundiários, ¿sí? Os grandes donos de terra vão para cima, vão comprar e vão expulsar os indígenas e os quilombolas. Lembrando que o fogo em Amazônia é uma estratégia também para a expulsão dos indígenas das Amazonas, que é uma das maiores reservas de indígenas do Brasil. Sí, o fogo é o fogo, de acordo com alguns meios de comunicação do Brasil, o fogo de la Amazônia é um fogo criminoso. Sí, porque os donos das grandes propriedades querem plantar ou, como se diz, criar gado, boi, criar ganado em las terras. Sí? E a última frase de Bolsonaro é que eu fui a quilombo, eu fui a Palanque, o afrodescendente mais delgado ali pesava 7 arrobas. 7 arrobas, 15, 75 quilos. Né? E não fazem nada. Eu creio que nem para procriar serve. O Bolsonaro crê que a população afrodescendente rural não serve nem para procriar, e
o Bolsonaro está a matar a juventude negra, os jovens negros. Sim? E é importante falar de um assunto que ayer um aluno da graduação me perguntou: se Bolsonaro é tão ruim, é tão pior? Se é tão pior para os negros, mulheres e LGBTs, por que ele venceu a eleição? Sim? Isto é importante. Bolsonaro venceu a eleição porque, primeiro, se formos contabilizar os votos das mulheres, né, os votos de los negros e los negros, indígenas e LGBT, Bolsonaro não teria vencido a eleição. Né? Quem teria vencido a eleição pelos votos da população negra, quanto mais negra, mais a população votou em Haddad. Porque sabia que com Bolsonaro, antes da campanha, elas eram racistas. Quem votou em Bolsonaro em Brasil foi a população branca, que chamamos de la classe média, porque a classe em Brasil, nos últimos anos, com o governo Dilma e Lula, a classe média cresceu, né? Ficou maior. E a classe média maior se crê rica. E por lo que é rica, queres agora um governo que não faz políticas sociais, porque ela acredita que as políticas, que o trabalho, a universidade, tem que ser por mérito, a meritocracia. E também, outra estratégia do governo Bolsonaro foi o que em Brasil se chama de fake news, né? As notícias falsas. E as notícias falsas fizeram com que a população, o povo das igrejas, apoiasse Bolsonaro. Por quê? Porque no governo de Bolsonaro, ele afirmava que a esquerda e os movimentos sociais, principalmente o movimento gay, queria transformar os chicos e as chicas, nos ninhos de las escolas, todos em gays. Sim. Né? Dizia que o governo de Bolsonaro dizia que para além de los ticos, sim, para além de transformar os governos, que as cotas, que as universidades não teria mais pessoas brancas, porque os negros queriam tomar todas as vagas da universidade para eles. Dizia que as mulheres querem ser melhor do que os homens, né? E que os feminismos é coisa de mulher que não quer o bem para lá. Em Brasil tem uma expressão que se chama a família de bem. Sim, a família, as mulheres feministas prejudicam as famílias, traz prejuízo às famílias de bem. Então, as igrejas, né, os conservadores também votaram em Bolsonaro. E a terceira questão que falava ontem com os chicos da professora Ângela, os alunos da professora Ângela, os grandes empresários, os grandes empresários ameaçavam os trabalhadores. Ameaçavam? Os trabalhadores com o desemprego, o destrabalho, se votassem em Haddad. Então, os grandes empresários que têm milhões de empregados, falavam para os trabalhadores que se Haddad ganhasse, se Haddad vencesse as eleições, seriam demitidos. Então, os trabalhadores também foram ameaçados para votar em Bolsonaro. Os três fatores, sim, as fake news, né, a classe média que se acha rica e as ameaças levaram à vitória de Bolsonaro. Sim. Sim, que Brasil ia virar uma Venezuela. É um discurso muito comum em Brasil que se o PT ou o Haddad ganhasse, o Brasil viraria uma Venezuela. Por quê? Porque o PT, o governo mais à esquerda, como Dilma e Lula, tinha políticas de acolhimento da população de outros países, né? Como Venezuela, Bolívia, entre outros, Paraguai. A população tinha o acolhimento. Bolsonaro não tem. Bolsonaro quer que os venezuelanos não fiquem em Brasil, incentivando, inclusive, a violência contra os venezuelanos. Né? Não somente contra o venezuelano, na região que eu vivo, no Paraná,
região sul do Brasil, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há muitos haitianos, sim, e há muitos também africanos de la Angola, Cabo Verde, sim, la África portuguesa. E os haitianos e os africanos de Brasil, com o governo de Bolsonaro, estão sofrendo duas coisas: a xenofobia e o prejuízo raciais. Porque em Brasil não pode ser imigrante se for da Europa ou dos Estados Unidos. Se for imigrante de Latinoamérica, pero que se tiver a aparência do que em Brasil se atende como latino-americano, porque Brasil, eu acredito, a população de Brasil acredita que latino-americano é negro ou indígena. Em Brasil, por exemplo, eu estava falando isto, em Brasil, personalidade como Penélope Cruz é considerada branca, Jennifer Lopez é considerada branca, Shakira é considerada branca, porque para Brasil, latino é indígena e negro, ou afrodescendente. Então, não quer latino em Brasil, mas quer a Europa, porque Brasil agora, a população americana pode entrar em Brasil sem visto, sem carimbo, sem visto, enquanto a população brasileira precisa de visto para entrar em Estados Unidos, isto feito por governo de Bolsonaro. Sim? E o governo de Bolsonaro, uma última expressão que o governo de Bolsonaro falou, sim, eu me gusta muito disso, porque eu posso discutir uma coisa que é, governo de Bolsonaro, os movimentos negros acusam o governo de Bolsonaro de racista, sim? O governo, o presidente de Bolsonaro, por tudo que falou antes, é considerado racista. E num programa de televisão em Brasil, foi perguntado, a apresentadora perguntou para o governo de Bolsonaro se Bolsonaro era racista. Bolsonaro disse que não era racista porque, disse o governo de Bolsonaro, se eu for racista, é negraço, se caiu na água, e eu, o que ia ser? Eu ia cruzar os braços, disseste que salvou o negraço que caiu na água, por isso não és racista. Sim, és o presidente de Brasil. E com isto, o governo de Bolsonaro estabelece uma coisa que no Brasil tivemos lá anos atrás, que é o mito da democracia racial. O mito que em Brasil não há racismo. Muitos que estão fora de Brasil, não conhecem Brasil, acreditam que em Brasil não há racismo, que há a democracia, a diversidade, pois não é verdade. Como eu demonstrei para vocês, a estatística demonstram que a população negra, e podemos também trabalhar com a população indígena. Lembrando que em Brasil, a população indígena é diminuta. É pequena, porque a colonização les terminou, matou praticamente todos os indígenas. E não somente o governo de Bolsonaro, pero que há um problema que é os ministros do governo de Bolsonaro. Aqui se chama ministro aqui? Ministro do governo de Bolsonaro. Então, podemos falar da ministra de Direitos Humanos, Damares. Sim? Ministra de Direitos Humanos. Então, eu fui convidado para a pasta de direitos humanos junto com a ministra, e eu não queria ir porque eu não creio nela. Sim, a ministra de Direitos Humanos de Brasil disse que os negros não devem ir para a universidade, os negros devem trabalhar, porque a universidade é coisa de negro rico. E os negros, a juventude negra tem que trabalhar e não ir para a universidade. E a pergunta, a questão que fica é que tipo de trabalho a ministra quer para a população negra. Os trabalhos braçais, porque os melhores trabalhos para se ter, tem que ir à universidade. Eu tenho, para além da ministra, que a população negra é atacada bastante pelas ministras, pero que a população mais atacada pela ministra Damares é a população LGBT, e as mulheres.
Não se lembra que a ministra disse em Brasil que o problema das chicas do norte de Brasil, dos estupros e dos abusos, era a falta de calções? Sim, de calções. Por isso, deveria ir uma fábrica de calções, porque assim as niñas não seriam as mais abusadas. É a ministra de Direitos Humanos de Brasil. Eu quero falar de outro ministro. O ministro da Justiça, ¿sí? Sérgio Moro, que foi o juiz que condenou o presidente Lula, hoje é ministro da Justiça. O Sérgio Moro tem projeto que se chama Projeto Anticrime, ou projeto anticrime, compreende? E o projeto anticrime, o ministro diz que a polícia pode matar sob a forte emoção. Então, se a polícia estiver numa perseguição e atirar em mim, a polícia não pode ser culpabilizada. E o movimento negro diz que isto era uma carta branca para que a polícia mate mais negros ou jovens negros em Brasil. Em Brasil, cada 10 jovens negros mortos pela polícia, 7 são negros. Sim? Os 7 são afrodescendentes. A polícia em Brasil confunde jovens negros com... Liso, estava falando isto ontem. Em Brasil, jovem negro estava com uma sombria, com uma sombria, e a polícia o confundiu com uma metralhadora. Disse que confundiu a sombria com uma metralhadora. E o jovem negro foi morto. A família negra estava no coche, se dirigindo para a comunidade, e a família levou 80 tiros. E a polícia diz que foi advertência. 80 tiros. Né? Jovem negro, dia desse, foi confundido com o chico que ladrão e pastor, 2 meses preso. A família do chico que teve que fazer a investigação para provar que na hora do roubo, o chico estava trabalhando. Então, o ministro ainda quer dar uma carta, em Brasil se chama a carta branca, passe para que a polícia mate sem ser culpabilizada. E também o cárcere. Né? Dos elementos, uma das categorias do projeto é que o indivíduo pode ficar encarcerado e ir para a penitenciária. Em Brasil, há a diferença entre delegacia e penitenciária. A delegacia é uma repartição que as pessoas presas ficam até o julgamento, quando são julgadas. Julgamentos, e depois do julgamento, elas vão para o penitenciário. E agora, o ministro quer que as pessoas vão direto para a penitenciária. E na penitenciária ficam os piores ladrões, matadores, estupradores. E se eu sou confundido com um ladrão, eu me vou para a penitenciária, eu vou morrer. Sim? Então, o ministro Sérgio Moro também é braço desse racismo estrutural, desse racismo do governo Bolsonaro. E temos o outro ministro, sim, é pior. A ministra, né? A ministra não é um ministério, ela é uma assessoria, que ela é assessoria de diversidade. A assessoria de diversidade hoje está com um homem chamado Vítor Molina. E o Vítor Molina é um cigano. Né? E Vítor Molina acredita que a população negra não deve mais ser contemplada com as políticas de diversidade, porque já foi demais. Então, agora é hora dos ciganos. Chitanos, sim, em Brasil, chitanos. É hora dos chitanos, porque a população negra já teve demais. Então, não há projeto para combater os prejuízos raciais, as escolas, a diversidade.
as discussões sobre a diversidade estão diminuindo porque não há incentivo da pasta da assessoria da diversidade. Sim, os projetos sobre diversidade na escola não são aprovados se tiver a palavra raça, gênero e sexualidade. Então, quando se elabora um projeto para a diversidade, não pode escrever raça, gênero e a diversidade. O que ele pode fazer? Como escrever um projeto para a diversidade se não abordar as mulheres negras, os homens negros, né, as mulheres, a população LGBT. Então, tudo isso, o governo de Bolsonaro está desconstruindo uma série de políticas públicas que foi aprovada em governos anteriores. E cada vez mais, voltando para o começo, cada vez mais em Brasil estamos novamente dizendo que as vidas negras ou as vidas do povo negro, do povo afrodescendente, importam. Porque para este governo, as vidas negras não importam. As vidas negras podem ser ceifadas e o governo de Bolsonaro acredita que os negros são ladrões, né, não devem procriar, que os negros não devem trabalhar. Por tudo isso, por isso não acredita que não há racismo. Eu creio, nós estamos resistindo fortemente em Brasil, para lutar por uma melhor condições, pero que eu não sei muito bem como vamos fazer com um governo tão racista, porque só tem 8 meses de governo, e nesses 8 meses lá desconstruíram a luta de 20 anos que o movimento negro e depois mais 10, 12 anos de governo Lula e Dilma implantou para a população negra. E agora, o novo projeto de Jair Bolsonaro, agora no novo projeto de Jair Bolsonaro é acabar com as cotas, as praças de emprego para a população negra em serviço público. Não querem mais as cotas para trabalho em serviço público. Então, não temos mais juízes negros, médicos negros, advogados negros. Sim? Então, tudo isso a população negra, nesse momento em Brasil, não somente a população negra, pela população negra, as mulheres e a população LGBT estão em perigo. Não sabemos mesmo muito o que vamos fazer. Porém, os movimentos negros, como a juventude negra, o feminismo negro está lutando e denunciando a ONU, a Unesco, os órgãos internacionais para conter o governo Bolsonaro. Pero que o governo Bolsonaro habla, como se diz, habla coisa não é meio tontito, hablas o que queres, o que vem na cabeça, lo hablas. Sim? Pensando que o governo Bolsonaro agora está em briga com a França, e a França, a Europa, está prometendo sanções a Brasil. Brasil nunca teve sanções comerciais, ou seja, nunca teve suspensão de acordo. E se há suspensão, há desemprego. Se há desemprego, a população negra é a primeira que sofre. Lembrando que em Brasil, nos últimos 8 meses, o desemprego subiu. Esse desemprego subiu, a população negra é a maior afetada. Tanto é que em Brasil, hoje, trabalhamos com uma coisa que é afroempreendimento. Né? O que é afroempreendimento? Comprar dos irmãos para que ele possa ter dinheiro para comer. Quem tem dinheiro, compra los hermanos, para que os hermanos possam comprar de outros hermanos, e assim ter, porque não podemos mais depender das políticas sociais, não podemos depender mais de emprego. Então, em Brasil, hoje, há uma maior violência, a população negra é a primeira a ser atingida, é o maior desemprego, a população negra é a primeira a ser atingida. Assim, e Jair Bolsonaro também está questionando o fim da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a lei contra a violência doméstica, sim? A violência contra as mulheres. E com o fim da Lei Maria da Penha, se acaba-se as delegacias, as repartições das mulheres, as delegacias das mulheres.
E com isso, provavelmente, a violência contra as mulheres aumentará. E quando se pensa na violência contra as mulheres negras são as maiores violentadas. Sim? Então, é importante lembrar que, apesar da resistência, nós temos um momento muito difícil em Brasil, que é um momento de fim de políticas sociais, fim de políticas públicas. E, professores, os núcleos de estudos afro-brasileiros, as associações brasileiras de pesquisadores negros, os diversos movimentos negros estão lutando para conseguir resistir. Pero que é difícil porque não sabemos, eu creio que nem Bolsonaro sabe para onde vai. Se não sabe para onde vai, não sabemos o que fazer. Então, estamos nessa consequente lutando para melhorar, pero que não sei se o futuro é muito bueno para nós, pelo menos nos próximos 3 anos e meio. E há muita gente de Brasil, os que podem estão saindo de Brasil. Eu mesmo estava falando que no ano que vem, talvez, não sei, eu me vou a Portugal dar aula, porque ser professor em Brasil está muito difícil. Sim? Porque os professores em Brasil, a liberdade de cátedra está sendo questionada. Não podemos falar de diversos assuntos. Somos chamados em sala de aula de comunistas, lulistas, esquerdista, e em Brasil, ser chamado de comunista hoje é uma coisa muito mala. Ser chamado de petista e esquerdista é malo. No Brasil, defender a justiça social ou defender os direitos humanos virou sinônimo de comunismo. E os alunos atacam os professores, atacam as pessoas que defendem a justiça social. Porém, continuamos resistindo mesmo assim. Então, eu não sei, eu queria ter notícias melhor para dar para vocês de Brasil, mas que não há notícia melhor. É uma situação muito difícil, muito complicada, e estamos trabalhando com o que foi deixado pelos presidentes anteriores, porque esse presidente não se pensa em la população negra, não se pensa nas mulheres e não se pensa nos pobres. Esse governo governa para a burguesia, para os ricos e para os que têm terra, sim, e para os ricos blancos, não necessariamente ricos negros, sim? Porque em Brasil também não há ricos negros, né? Há uma pequena classe média como eu, que hoje eu sou professor, então tenho uma situação um pouco melhor, né? Mas não há a população rica negra também. Eu creio que isto, o tempo sim, eu estou no tempo e eu estou aberto à questão, sim?